em Provérbios, capítulo 8. 8 de Provérbios, número um pouco extenso. Vamos ler a partir do versículo número 22. Lemos com a ajuda de Deus na Guia dos Espíritos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o termo para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava, como ele era seu aluno, como ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui diz assim: a sabedoria existe desde a eternidade. Existe, continua existindo e é eterna. Aqui o pregador, ainda que a pessoa do Senhor Jesus Cristo não estivesse vindo na terra como homem, ele conseguiu em espírito entender que esta sabedoria divina, ela existe antes de que tudo isso que nós vemos, contemplamos e desfrutamos, ela existe eternamente, continua existindo. É algo maravilhoso que nos encanta, que nos faz deslumbrar. Deus Filho, aqui falando
pregador se expressava na pessoa, falava sobre esta pessoa, Jesus Cristo, que esteve na criação de todas as coisas. No início de tudo estava presente. Estará presente enquanto o ser humano em todo o universo existir e continuará existindo depois de que tudo aqui possa ter um fim. Não sabemos exatamente quando, aliás, ninguém sabe quando, nem como. Podemos ter uma ideia, mas expressar, mas não entendemos o tempo do Senhor. Mas aqui ele falava que esta sabedoria, que é Jesus Cristo, que esteve no início da sua criação, desde antes do início. Achamos que o Senhor, Filho de Deus, esteve na sua criação do início deste universo, mas antes mesmo já existia o Senhor. É eterno, faz parte do poder de Deus, é Deus. E aqui ele dizia que esta sabedoria que habita entre nós, que é algo divino, que se faz presente e se manifesta em nós, ela é eterna. Nós, na nossa mente tão pequena e com o nosso pensamento tão limitado, muitas das vezes o homem se dá como sábio, por ter às vezes uma formação. Ótimo, isso é muito bom. Mas, irmãos, conhecer os caminhos do Senhor, conhecer quem é o Senhor, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele significa para nós, só quem recebeu em Espírito, pelo Espírito de Deus, recebeu a graça de Deus e pode sentir no coração. Não adianta nós queremos explicar o que é sentir Deus. Não tem explicação. Não tem. É algo íntimo, particular, que em algum momento, quando somos tomados, aparece em nós uma força, uma alegria, um destemor. E às vezes nós falamos, estou fazendo loucura, mas não é. É aquele momento quando o Senhor nos toma, nos mostra, nos revela e nos faz ver as suas confirmações na nossa vida, nós entendemos que não somos nós. Nem sempre estamos inspirados pelo Espírito de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Nem todo dia nós acordamos da mesma maneira e da mesma forma no corpo. Um dia se acorda com uma dor de cabeça, outro dia não se dormiu bem, outro dia acorda alegre, contente, espiritualmente também. Mas nós não podemos desistir. O Senhor que criou todas as coisas e que nos chamou e nos predestinou para sermos salvos, e que nos tem empurrado com a sua mão poderosa até aqui, Ele que nos tem guardado. Um dia nós estamos numa situação, outro dia estamos mais contentes, outro dia mais desanimados, nem sempre estamos do mesmo jeito, e o Senhor nos traz na sua casa de oração para nos orientar, para nos dizer que esta sabedoria que esteve desde o princípio de tudo, que nós nem sabemos quem é o princípio. O princípio não é a criação do mundo. Antes, nós não conhecemos o princípio, e muito menos o fim. Essa sabedoria se faz presente
naquele coração que teme o Senhor, que ama o Senhor. O homem de Deus que tem o Senhor no coração, ele não se deixa abalar por coisas que às vezes são muito mesquinhas, irmãos, muito pobre, se briga por muito pouco, se discute por muito pouco, e se quer arrumar um lugar de destaque também, que às vezes dura pouco, e que não tem significado na nossa existência. Nós existimos, nós cremos nisso, irmãos. Quem está aqui, veio aqui. Nós nascemos para servir a Deus. Nós nascemos para estar aqui. Não poderíamos estar nesse momento em outro lugar, em lugar nenhum. Mesmo com todas as adversidades, com todos os problemas que cada um tem, que não é diferente, todos têm. Mas nós nascemos para estar aqui. No tempo determinado por Deus, que também é muito curto. Nossa vida é de curta duração, muito curta, passageira. Hoje estamos, amanhã desaparecemos. Hoje temos, amanhã não temos mais nada. Aliás, nós não temos nada. Tudo que desfrutamos é emprestado. Nós nos preocupamos demais por aquilo que às vezes nem nosso é. E queremos ter aquilo que muitas das vezes só nos traria aborrecimento e tristeza. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher de Deus que tem no seu coração esta divina sabedoria, que é Jesus Cristo, soberano Deus que tudo pode, tudo entende e tudo compreende. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que formam uma só pessoa, que só formam uma pessoa. Não é isso? Por isto que, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós vamos ler lá em João, sempre se refere a Deus como sendo a luz. Não é assim? Deus como luz. Deus como luz. Não é isso? Isso nós entendermos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma coisa única que forma esta luz divina. É a mesma coisa que se nós pegássemos um prisma e inseríssemos a luz do sol, ela se fragmenta e nós vemos as 7 cores do arco-íris, não é assim? E quando todas as frequências destas luzes se juntam, formam a luz que nós desfrutamos. Mas se nós pusermos ela para fazer um sistema de refração, ela vai se separar e nós vamos ver exatamente as diferentes cores. Estas cores habitam no nosso coração. Cada um tem uma estrutura espiritual, cada um enxerga de um jeito, cada um entende de um jeito, mas no contexto como um todo, nós seremos um só no Espírito para herdarmos o reino da glória de Deus. Nós pensamos diferente, nós. Um acha uma coisa, outro acha outra coisa, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Um está aqui com um plano de uma projeção de 2026, não é isso? Encontramos um calendário e já marcamos a data. Quem gosta de escrever, porque às vezes hoje nem mais isso se faz, se usa só um aplicativo, não é isso? Mas quem gosta já tem lá uma agenda, dia tal, a gente já recebeu a agenda de todas as reuniões que nós vamos ter em 2026, desde janeiro até dezembro. Não é assim? E eu, quando recebi esta lista aqui, eu vou dizer para os irmãos, nesta lista aqui estava escrito assim: Santa Ceia do próximo domingo, dia 14. Aqui estava, quem vai atender? Nosso querido e saudoso irmão Paulo. Estava aqui na lista. Nosso calendário só Deus sabe.
Mas nós chegamos aqui, viemos aqui com muitos propósitos e com muitos planos. Mas uma coisa só o Senhor nos pede nesta noite: não deixemos que a sabedoria divina se aparte do nosso coração e do nosso entendimento. Tenhamos a luz de Deus e a guia de Deus. Façamos tudo com medida. Não tenhamos pressa para nada. Nós ficamos absortos. Eu fico, muitas das vezes, observando. O termo que eu vou falar é um termo técnico, não é um termo inventado. Isso nós lá no escritório de engenharia, a gente se diz esse termo. Os irmãos já notaram, quando o trem abre a porta, eu todo dia tomo trem, metrô, o termo que se usa tecnicamente lá na engenharia se chama manada. Manada, é o termo. Quando abre a porta de um trem, todo mundo sai correndo numa velocidade tão grande para pegar a escada rolante. Um atropela o outro. Eu fico sempre atrás. E o mais importante, irmãos, eu fico notando, a pessoa sobe na escada rolante e está assistindo um filme às 6 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, está vendo um filme e não desliga. E o mais importante, tem pessoa de idade subindo e descendo as escadas com o celular ligado, num apavoramento tão grande que quando o trem abre a porta parece que vai ser aquele atropelo, você vai para dentro empurrado. E a gente fala: para quê? Para que correr? Você veio buscar a palavra de Deus nesta noite. A sabedoria de Deus vai te dar inteligência para você não correr, porque se correr muito vai se desgastar, perde energia, fica estressado, fica doente. Com luz, com entendimento e sabedoria, você vai digerir as coisas e resolver cada momento o que tem que se fazer. O que nos apavora, irmãos, é o tempo que nós somos cobrados. Este tempo está sendo diminuído a cada momento. Isto nos aflige. Não fazemos as coisas corretas, nem pensamos. Para fazer tudo materialmente, espiritual, nós temos que pensar, meditar, o que falar. Nós tivemos uma pequena reunião de manhã, mas eu andei a manhã inteira pensando, sozinho. E o Senhor só me falou: fala pouco que você não vai errar. Não é isso? É ou não é? Fala pouco que não vai errar. Nós estamos perdendo a capacidade de refletir, de pensar. Somos impulsionados a correr, a fazer. Parece que tudo vai acabar. Não dá tempo, não dá tempo. O tempo dá tempo. Em vez de buscar a palavra, se você está aqui num tempo que não está sendo tão favorável, vai dar tempo de ser transformado o tempo desfavorável num tempo favorável. Glória ao nome santo de Deus. Nós envelhecemos rápido. Não vemos os filhos crescer, não vemos os netos, não temos tempo de falar, e quando se reunimos, às vezes nem oramos juntos, numa pequena oração. Não é verdade? Estamos preocupados: onde eu vou viajar? Aqui tem um detalhe: às vezes a gente sai para descansar, volta enfermo, volta cansado, sem dinheiro, cartão já extrapolado, porque foi naquele momento de todo mundo vai, também vou. Mas o Senhor vai te dar luz e entendimento. Você vai ficar no melhor lugar. É o lugar que tem paz. Glória ao nome de Deus. Que às vezes não está do outro lado, lá na Europa. Não. Está às vezes na proximidade da sua casa, num lugar vazio, que você possa pensar, possa meditar, não precisa correr. Pega só agora, no retorno, de Jundiaí para cá, na autobahn.
Veja quanto tempo você vai ficar parado numa autoestrada lá. Fica estressado. Se está doente, fica ali parado, não dá. Então o Senhor vai nos dar luz também para saber onde movimentar os nossos pés. Desce buscar a palavra, até onde você vai passar as suas férias para descansar. Para descansar e não para buscar aflição, e nem transtorno e nem doença. Porque o Senhor nos ensina o melhor lugar para vivermos. Se nós estamos aqui agora, e este é o momento aqui que nós estamos reunidos, é porque aqui é o melhor lugar neste momento. Mas se eu fosse este, aquele, você não é ninguém, você é quem você é, que Deus fez. Dá glória a Deus do jeito que você é, sabe, inteligente, sabe raciocinar, pesar, comprar, vender. Não se apavore. Não entramos em dívida também. Não faça contrato sem ver, sem assinar. Mas eu compro, depois passo a escritura. Depois morre e não dá tempo. Fica um problema grande para a família. Faça tudo documentado, certinho, escrito e bem guardado. Glória no nome santo do Senhor, para que nós soframos menos e tenhamos menos desgaste nesta vida, porque senão o desgaste se torna maior. Mas o Senhor, que é esta inteligência suprema e divina, que esteve quando criou o mundo e antes da sua criação, e que continua a administrar o mundo, o tempo, o clima, aonde nós moramos, aonde nós vivemos, Ele está no nosso meio. Ele nos tem orientação para dar. O que falta para nós é buscar a sabedoria divina com inteligência para administrarmos os nossos próprios caminhos e a nossa própria vida. Porque encerrando a palavra, irmãos, muita coisa que passamos, nós pegamos com a nossa própria mão. Não é nem o adversário que é o culpado, e nem o Senhor que é o culpado. Somos nós que de uma forma negligente assumimos compromissos que o Senhor não quer que nós assumamos. Ter muita coisa nesta vida é um pouquinho de aflição e tribulação. Se você tem um apartamento, é o suficiente. Tem que fazer a manutenção lá do gás, do chuveiro, tem que fazer a manutenção lá do piso. Se tiver dois apartamentos, tem um inquilino, um probleminha com o inquilino, e o Senhor mandando a sua palavra nesta noite: não busque muitos problemas, viva com o que tem, seja feliz aonde Deus te colocou, dá glória a Deus, me busque, porque eu quero ouvir a tua oração. Para sermos mais consagrados a Deus, não precisamos ter muitas coisas na vida. O suficiente é o bom, para não termos nem de mais e nem de menos. E quanto ao nosso irmão parar em emprego aqui ou acolá, tem muitos que têm rodinha no pé, não consegue ficar. Mas o Senhor vai pôr uma trava no teu rodinha, para você ficar onde eu vou te colocar. Vai começar de baixo, sim, mas o tempo vai te elevar numa posição de destaque, numa condição financeira, para quando nós já estivermos. Para que tem uma coisa, a nossa vida guiada por Deus, era uma coisa maravilhosa. Era uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Por que será que Deus não nos dá tanta coisa quando somos jovens? Porque senão a gente compra um carro, um jet ski, vai para cá e vai para lá e não vem congregar. Mas Deus dá aquele saláriozinho bem pequenininho e você não tem aonde ir, vem aqui. Mas você vai envelhecendo e aí o seu negocinho, o seu
trabalho, a sua função vai também aumentando e crescendo, e o salário vai aumentando, mas aí já vem uma dor no joelho, uma dor na perna, já não dá para ir muito longe, não é assim? E a gente acaba ficando por aqui mesmo, e a gente não consegue voar muito longe. E o Senhor manda esta palavra para encerrar: o Senhor não quer cortar a asa de ninguém, glória na Santo do Senhor, mas saibamos voar no espaço que Deus nos proporciona, sendo este espaço na luz e na guia de Deus, o Senhor nos dará a graça de sermos felizes. E quando precisarmos viajarmos um pouquinho mais longe, preste atenção, você não vai fazer muita força, o Senhor vai mandar um vento que vai te direcionar para onde você ter que ir, e sem gastar muita energia, você vai pousar no local que você tem que pousar, sem desgaste, sem muita correria também. Este é o conselho da palavra de Deus, essa sabedoria que esteve na sua criação, antes da criação, está conosco e permanece conosco, estará conosco no momento da nossa partida. Ele quer que nós sejamos felizes com a luz, o entendimento que Ele nos proporciona, vivendo uma vida pacífica, com luz e com sabedoria. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na